Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para passar um curso para vocês de segurança operacional com pá carregadeira. Mas antes de começar a assistir, eu vou pedir para vocês se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele like, tá? E compartilhe com os colegas. Esse material é muito interessante, que é um material teórico, que vou passar para vocês as condições técnicas do operacional, segurança operacional e manutenção operacional da pá carregadeira. Então, um ótimo curso, uma ótima aula para você que está iniciando, para você que já está experiente no mercado, aprimorar seus conhecimentos, tá? Então, eu vou estar dando início aqui para vocês. Espero que vocês compartilhem o nosso vídeo para as demais pessoas, beleza? Vamos dar início? Eu me chamo Carlos Silveira, sou instrutor de máquinas pesadas, formado em técnico de segurança, também mecânico e tecnologia industrial. Então, eu trabalho com esses equipamentos de grande porte há mais ou menos uns 10 anos, né, com esses treinamentos. Então, resolvi compartilhar o conhecimento com vocês aqui no nosso canal aqui do YouTube. Beleza? Vamos dar início? Pessoal, para poder formar um operador de pá carregadeira ou com qualquer outra máquina, eu tenho que ter ciência de 3 módulos. Muito interessante. Técnica operacional, técnica de operação, não é isso? Segurança operacional e manutenção operacional. Aí você vai perguntar, Carlos, o que significa esses 3 módulos? Pessoal, é o seguinte, a máquina é um conjunto de coisas que você deve fazer para ter uma operação correta. Porque eu tenho que preocupar com a técnica da operação, porque eu preciso atingir um objetivo no equipamento, certo? Eu preciso atingir um objetivo, eu preciso trabalhar com ele, né? Eu preciso ter produtividade, é isso, certo? Eu preciso também de uma segurança operacional. Eu não posso também trabalhar, pensar em produtividade se eu não tiver segurança operacional. Assim eu posso atropelar alguém ou eu mesmo sofrer um acidente e aí a situação fica bem pior. Entendeu? Então a segurança operacional é um requisito, é um módulo muito interessante, porque eu tenho que preocupar com isso aqui. Eu tenho também o módulo da manutenção operacional. Ou seja, o que é isso, a manutenção operacional? É aquela manutenção que você faz, aquela manutenção preventiva. Lembrando que eu tenho 3 tipos de manutenção. Eu vou estar falando para vocês lá na matéria de manutenção. Qual a diferença desses 3 tipos? Desses 3 tipos de manutenção. Mas eu tenho que entender essa manutenção operacional, que é as condições mínimas que a máquina deve oferecer, né, para o desempenho seguro da atividade, certo? Então, dando sequência, como é que eu sei, Carlos, que uma pá carregadeira está praticamente apta para o trabalho? Pessoal, é o seguinte, ao chegar numa pá carregadeira, uma das primeiras coisas que eu tenho que identificar é se ela oferece segurança. Tá bom, como que eu vou saber? Através de uma simples inspeção visual. Tem 7 itens que uma pá carregadeira tem que ter de segurança. Vamos lá? Primeiro item, sirene de marcha ré. Então aqui, né, sirene de marcha ré tem que ter. Aqui está a foto de uma reta, mas é porque a frente da reta também é uma pá carregadeira. Então a pá carregadeira é uma máquina perigosa quando está andando de marcha ré. Então ela tem que ter a sirene. Depois eu tenho que ter o cinto de segurança. O cinto de segurança, pessoal, a pá carregadeira é uma máquina que tem um índice muito grande de tombamento. Então o cinto de segurança, uma vez que você esteja utilizando corretamente, a máquina vai tombar e raramente vai acontecer alguma coisa com o operador. Então a cabine já tem uma estrutura, certo? Nós vamos falar isso mais para frente. Então o cinto vai te proteger. Então o cinto de segurança. Depois nós vamos ter sinais luminosos. A pá carregadeira tem que ter farol, seta, luz de freio, né? Porque os sinais luminosos é o que é a identificação da máquina. Depois nós vamos ter também aqui embaixo, em locais fechados a pá carregadeira não pode ser a diesel. Legal, né? Então
trabalhar dentro de galpão, por exemplo, a máquina não pode ser a diesel. Né? Porque o diesel libera um monóxido de carbono, que esse monóxido de carbono é tóxico, e ao passar das horas da máquina funcionando, aquele gás vai contaminando o ambiente. Quando você percebe, já está todo mundo intoxicado que está ali em volta da pá carregadeira naquele galpão. Então, um ambiente fechado, eu só posso trabalhar com a máquina movida a GLP, a gás ou se não elétrica, entendeu? Porque ela não solta não emite esse gás de dióxido de carbono. Depois também eu vou ter como quinto item o extintor de incêndio, BC. Né? O que é o extintor BC, Carlos? Classe BC. Gente, nós temos 3 classes de incêndio, né? A, B e C. Né? A que é para madeira, líquido, tecido, madeira, papel, borracha e tudo mais, né? O fogo. B, que é para líquidos combustíveis, né? Para carregadeira tem o diesel, tem um líquido combustível inflamável. E C, que é para a parte elétrica. Para a carregadeira também tem a parte elétrica, certo? Então, por isso que eu tenho que ter um extintor BC. Então, é a obrigação para a carregadeira ter extintor. Depois, eu vou ter também a obrigação de ter o teto de fibra ou metal. Esse teto, pessoal, é interessante que ele é obrigatório ter. O teto não está ali somente para poder proteger a máquina, o operador do sol, da chuva e tudo mais. O teto ele tem que proteger o operador, né? Ele tem que ter um arco de proteção de aço que suporta o peso da máquina 1,5 vezes. Então, no caso da máquina tombar, por exemplo, o operador vai ficar protegido, certo? Depois eu tenho também o para-brisa, né? Em sétimo eu tenho o para-brisa. Então, a máquina é obrigatório ter o para-brisa. Por quê? Imagina você estar andando numa vicinal, por exemplo, qualquer rodagem normal, e você encontra com um enxame de abelha, por exemplo, né? Ou algum pedaço de partícula que vai direto no seu rosto, no seu olho, então você acaba perdendo a direção. Então a pá carregadeira é obrigatório ter o para-brisa, certo? No caso da retro, por exemplo, tem mais ainda, porque a fumaça que sai do escapamento acaba vindo tudo na cara do operador. O para-brisa faz com que aquela fumaça, aquela poeira, né, desloquem e não vai no operador. Então o para-brisa é um item de segurança que devemos ter. Então, falei aqui dos 7 itens de segurança, então cheguei na pá carregadeira, é uma coisa interessante. A primeira coisa que eu vou ver é isso. Né? Depois eu vou falar do checklist de operação que a gente faz, né, no início de tudo, mas eu vou falar isso lá na matéria de manutenção. Mas por enquanto eu vou passar aqui só os 7 itens de segurança. Então, quando acontece um acidente, normalmente, uma das coisas que a gente vai ver quando vai investigar a falha é se ela tem esses 7 itens. Né? Para poder a gente ver se a máquina oferece a condição mínima para estar em operação. Então, aqui conhecendo a pá carregadeira, eu praticamente distribuí aqui números, né? Então, nós temos aqui 1, porta da cabine, certo? 2, corrimão, aqui interessante, por que, gente? Corrimão, pessoal, dá muito acidente com a pá carregadeira, acredite, na hora do acesso e da descida. Ela é uma máquina mais alta do que o comum, né? Em alguns casos 2 metros, até 2,5 metros de altura, ou até mais, dependendo do modelo. Então, ela tem que ter o corrimão para mim ter os 3 acessos, ou seja, eu tenho que ter acesso nas 2 mãos e no pé também, né? Que é o degrau aqui, ó, que é o 3. Então, ó, 1 porta, 2 corrimão, 3 degrau. Então, eu tenho que ter o acesso, né, em 3 partes. 4, filtro de ar do motor, né? Conhecendo aqui a pá carregadeira, aqui tem um filtro de ar. A máquina precisa respirar, né? O motor precisa de ar. 5, cilindro da caçamba. 6, braço da carregadeira, esse braço de metal aqui. 7, a própria caçamba, né? Ela varia de tamanho, tem modelo de 2,5 metros, tem modelo de 3, já vi modelo de 4 metros, por exemplo. E 8, contrapeso, está aqui atrás, então vai poder equilibrar a pá carregadeira. Então aqui nós tivemos um breve conhecimento sobre a pá carregadeira. Eu vou falar para vocês aqui agora umas coisas que acontecem sempre acidente com pá carregadeira e quero comentar caso a caso, porque é muito comum acontecer esse tipo de acidente.
Vou começar aqui por esse fato que aconteceu aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ó. Um idoso de 89 anos, pessoal, essas matérias são retiradas de fontes jornalísticas, tá? Um idoso de 89 anos foi atingido por uma máquina para carregadeira quando o motorista dava ré no bairro Florestal, né, em Luiz Eduardo Magalhães, na cidade. O caso ocorreu na terça-feira no cruzamento das vias Itacaré e Clarice Lispector. Interessante essa notícia, eu grifei ela aqui, porque é o seguinte, coloquei ela aqui, porque lá na frente eu quero assimilar esse caso aqui, tá? Eu quero assimilar, entender por que esse acidente ocorreu, por que a pá carregadeira estava nesse ambiente, certo? Eu tenho um outro caso aqui também, que um acidente registrado há pouco matou o Júlio César Leme, Nunes, 19 anos, em Dourados. O fato ocorreu naquela tarde, né, na rua Vereador Altafo de Matos, e a vítima morreu quando estava como carona. Ó, interessante, a vítima estava aqui na concha, e aí ele, né, se desequilibrou, caiu, e a mesma maquininha, a mini carregadeira, passou por cima dele. Então aqui tivemos dois acidentes fatais, né, com mortes. Pessoal, antes de colocar a máquina na via pública, eu tenho que verificar alguns itens. Nós vamos ver isso lá na frente. E aqui eu não posso transportar ninguém com carona na máquina. A máquina tem um banco só, tá? Então eu não posso transportar, elevar ou qualquer tipo de transporte ou elevação de pessoas, tá? Eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui é crime para o operador que está fazendo essa barbaridade. Eu tenho aqui também outro caso, né, que ocorreu com o diarista Milton Souza Vieira, 41 anos, morreu no final desta manhã, sexta-feira, depois de ser prensado por uma máquina para carregadeira. O que eu achei interessante dessa notícia aqui, que o operador morreu prensado, ou seja, como, gente, que isso acontece? Que é a dica que eu vou dar para vocês? Toda vez que a máquina estiver realizando um trabalho em local fechado, nunca fique em canto de parede, porque a máquina pode escorregar, pode não segurar o freio, o operador pode não te ver e você ser prensado, tá? Então fica sempre fora do ambiente isolado para a carregadeira trabalhar, tá? Então a chance do pedestre, o acidente de máquina com pedestre, normalmente a chance de grandes lesões é inevitável, quando não é a morte. Por quê? Porque máquina toda de metal com peso operacional altíssimo vai esmagar praticamente todo o operador, toda aquela pessoa que estiver em volta. Então, o que eu recomendo? Nunca fique próximo da pá carregadeira. Você vai me perguntar caso qualquer distância. Então, normalmente o correto é você isolar o local. Uma vez que você isolou o local, o operador tem uma limitação para trabalhar e você vai ficar para lá de fora, né? No caso, né, de uma via pública, o cuidado tem que ser maior ainda. Aqui tem um outro caso aqui, esse aqui foi um soterramento, né? Eu queria dar a dica para vocês o seguinte, que o soterramento acontece bastante, deslizamento, né, principalmente em barranco. O barranco às vezes tem 4 metros de profundidade. Qual é a distância que eu tenho que passar daquele barranco? 4 metros de distância. Tem 3 metros de profundidade, qual é a distância que eu tenho que passar? 3 metros de distância. Por quê? Quanto mais a distância for, quanto mais a profundidade daquele barranco for, mais a distância que eu tenho que passar o equipamento. O equipamento tem um peso operacional muito grande. Uma vez que se eu passar próximo, né, daquele barranco, eu posso ter o quê? A terra pode desmoronar, entendeu? Então, segurança operacional, né, aqui na pá carregadeira, direção defensiva, né? Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros em condições adversas. Então, pessoal, o motorista defensivo é aquele que adota um procedimento preventivo, sempre com cautela e civilidade, fazendo com que o trânsito seja um convívio de espaço social cada vez mais seguro. Ou seja, uma coisa interessante aqui, que nesse caso, como é que eu posso ser um operador defensivo? Primeiro, checando os itens de segurança da máquina, operando de forma correta, utilizando a buzina na hora certa, a máquina tem que ter o sirene de marcha ré, os EPIs tem que estar todos utilizando o operador, né?
para você ser um motorista defensivo, né? Você pode corrigir o erro do próximo, né? Então é andar com civilidade. Aqui eu vou mostrar para vocês os EPIs e por que a importância deles na operação da pá carregadeira. Aqui eu tenho um colete muito interessante. Esse colete, pessoal, ele é obrigatório. Eu recomendo, né, que seja obrigatório para o operador estar utilizando, porque quando ele desce da máquina, ele vira alvo de outras máquinas, certo? Ele vira pedestre, ele pode vir ser alvo de outros equipamentos, principalmente em obra. Então o colete é interessante porque todo equipamento, enquanto está trabalhando, tem que estar com o farol aceso, ligado. Tá? O farol ligado vai pegar diretamente aqui, né, nessas faixas. Você vai ficar visível com o equipamento. Tá? Sem contar que a cor, que também já chama bastante atenção. Então você vai ficar visível na obra. Então, colete é obrigatório. Óculos, opa, sim, também. Se a máquina for toda cabinada, com ar-condicionado, você pode dispensar o óculos, porque ela já tem um EPC, né? A cabine vai funcionar como EPC, um equipamento de proteção coletiva. Mas se a máquina for aberta, eu tenho que estar com óculos, porque eu tenho que pensar na minha proteção visual, né? Lembra que eu falei para vocês, você pode vir uma fagulha, projetar uma partícula no seu olho, um inseto, alguma coisa, né? Se ele perder o controle da máquina, o óculos vai proteger contra isso. Depois eu tenho aqui a luva. A luva, pessoal, também é um item de segurança interessante. É bom sempre acostumar a operar com luva, né? Porque o que acontece? As máquinas cabinadas, você pode fazer uma limpeza e aquela limpeza permanecer, mas as máquinas abertas, o nível de poeira é muito grande. Então você vai ali operando na mão suja, depois você precisa coçar o nariz ou o olho, você leva aquela mão suja na boca, então aquela sujeira pode te contaminar, né? Então o que a gente recomenda? Estar operando com luva, principalmente nas máquinas que é aberta. Eu tenho aqui também o capacete. O capacete é um item de segurança, tem que estar com ele, certo? Enquanto está operando. Desceu da máquina é obrigatório. Tá? E agora você vai me perguntar, Carlos, eu tenho que estar com o capacete o tempo inteiro? O que eu mais vejo acontecer em obra é o seguinte. O pessoal às vezes tira o capacete dentro da máquina. Só que é muito comum o cara descer da máquina e esquecer o capacete lá dentro. Certo? Então, para você não ficar naquele negócio, esquece, tira, coloca, você já permanece com ele logo o tempo inteiro, porque aí você evita esse esquecimento. Então eu aconselho que você trabalhe o tempo inteiro com capacete para você não esquecer. Depois nós temos aqui também o calçado de segurança. É uma botina de segurança, é um item obrigatório, né? Para poder estar operando o equipamento. Então, quando eu desço da máquina também, eu preciso estar utilizando um sapato de segurança. E aqui por último, nós temos aqui também o fone de ouvido. Desculpa, fone de ouvido não, o protetor de ouvido. O protetor de ouvido, pessoal, é um item de segurança importante, porque essa máquina, em algumas delas, principalmente as mais velhas, ela chega a ter um nível de ruído muito elevado, certo? Esse nível de ruído pode, cara, com o tempo, né, fazer mal para a sua saúde, causando um estresse, né, uma perda auditiva, certo? Então o que a gente recomenda? Sempre adota o uso do fone de ouvido para você evitar esse tipo de ocorrência, certo? E ele também, vou dar uma dica para vocês aqui também do fone de ouvido, que sempre que você estiver utilizando ele, normalmente essa espuma aqui, ó, ela vai durar na faixa de 3 a 4 meses, depois ela endurece e tem que estar pedindo para trocar essa espuma aqui, ó. Tem que comprar um outro espuma e trocar. Esse arco continua sendo válido, é só a espuma que eu vou ter que trocar, beleza? Porque não dura sempre, a espuma não dura o mesmo tempo do arco, então tem que fazer uma manutenção nele através dessa espuma aqui trocando. Então se você está usando a sua máquina, seu produtor há bastante tempo, e nota que às vezes o ruído está passando, esse produtor não está funcionando, muitas das vezes essa espuma aqui que já perdeu a validade. Aqui é interessante que eu falo quanto que custa um acidente, né? Um acidente de trabalho, pessoal, ele não tem, a perda não tem como avaliar. Uma vida custa quanto?
Uma vida não tem preço, né? Uma fratura não tem preço. Então, um acidente de trabalho não tem como avaliar. Então, cada vez mais que o país tem um número muito grande de acidentes de trabalho, cada vez mais o país tem dificuldade financeira, né? Com a sua previdência, com o seu pessoal para trabalhar. Por quê? O acidente de trabalho causa muita destruição. Você vai falar, Carlos, mas o operador qualificado, ele também sofre acidente? Gente, pode sofrer sim, mas vai diminuir muito, porque o conhecimento faz com que ele trabalhe de uma forma mais segura, certo? Vai dar mais para ele responsabilidade. Então, um acidente pode causar uma lesão, um ferimento, problema de saúde, incapacidade para trabalhar, um afastamento, ninguém sabe por quanto, 2 anos, ou mais, né, dependendo se o cara até voltar a trabalhar. Um trauma psicológico para a vítima, uma redução do salário, às vezes ele não vai poder mais ser operador de máquina, dificuldade para a família, perda de materiais, custo de reposição de um outro operador, certo? Produtividade vai cair, moral da equipe, né? Uma vez que você trabalha numa equipe e tem um acidente com morte, a moral da equipe cai bastante, né? Porque é uma perda muito grande, né? E aquela perda de uma vida é uma coisa muito triste. Então, gente, eu costumo falar sempre, por onde eu ando, nos meus mais de 5.000 alunos capacitados, nas empresas que eu presto serviço, por onde eu passo, gente, muito cuidado com máquina. Tá? Máquina não respeita ninguém. É nós que temos que respeitar os limites dela. Então, temos que estudar para poder entender a máquina, não esperar que a máquina nos entenda, certo? Então, se você está aí do lado da tela, quer ser um operador de máquina, não pense que é só sentar no banco da máquina e sair operando. Não, de forma alguma. A máquina requer um conhecimento para poder dar a operação, que é um equipamento muito perigoso. Depois eu tenho aqui treinamento do novo profissional, eu vou ter mais gasto. A imagem da empresa, dependendo da empresa, se for uma empresa pequena, pode até fechar, por exemplo. Né? Eu vou ter muito custo, né? Eu vou ter perdas. A imagem da empresa vai ficar arranhada ou apagada. Tem aqui também custo de previdência social. Eu vou ter custos sociais. O que é esses custos sociais? Eu vou ter custo para a sociedade no geral. Então, veja o que um acidente pode causar numa empresa, né? As perdas são enormes. Depois eu vou ter aqui também, pessoal, uma coisa interessante, que é a distância segura de uma rede elétrica com a pá carregadeira. Não sei se vocês sabiam disso, mas a retro e a pá carregadeira, elas são uma máquina, né? O pneu dela todinha de arame, né? Tem arame com capa de borracha. Então, se eu passar muito próximo à rede elétrica, que como ele é um equipamento todo de metal, eu posso receber a carga, né? A descarga elétrica e o operador pode morrer eletrocutado, certo? Então, aqui eu tenho uma tabela, né, de tensão em volt, né? 50.000 ou menos, 3 metros de distância, 50.000 a 200.000, 4,5 metros de distância, 200.000 a 350, 5 metros de distância, 750 ou a 500 metros, 7,5 metros de distância, 500 a 700.000, 10,5 metros de distância e 750.000 volts ou acima disso vai ser acima de 13,5 metros de distância. Então, ou seja, essa tabela aqui é muito interessante, que muitas das vezes o operador não sabe onde que ele pode passar ali numa fazenda, por exemplo, em qualquer lugar. Não, tem que ter muito com a parte elétrica, porque se aproximar muito, eu posso receber a descarga elétrica. Então, essa distância aqui, ó, quando se trata de energia, você não precisa tocar no fio, basta aproximar. E essa proximidade aqui é fatal em alguns casos. Os acidentes ocorrem em virtude de... O acidente sempre quando ele ocorre tem as virtudes, né? Quais são? Pode ser uma negligência, uma omissão, um descaso, né? Pode ser também uma imprudência, pode ser uma imperícia. O que é uma negligência, pessoal? Posso dar um exemplo da negligência? Por exemplo, a máquina não tem os itens de segurança e você, por exemplo, não notificou seu superior. A máquina está com freio ruim e você não notificou, né? Então, aqui, ali é um descaso que você está dando com a segurança sua e dos demais. O que é uma imprudência, falta de precaução? É andar em alta velocidade, por exemplo,
né, fazer curva em alta velocidade, andar em alta velocidade, carregar pessoas em cima da concha, né, carona. Então é imprudência, andar com a pá carregadeira onde é que não pode transitar. Então aqui você está cometendo uma imprudência. Quando acontecer o acidente, você pode pagar isso na forma da lei. Tá? Isso pode ser gravíssimo. Depois eu tenho aqui em terceiro a imperícia. A gente chama de imperícia a falta de prática. Pessoal, não imagina vocês que a máquina é uma coisa tão simples que eu possa, qualquer um subir na máquina, sem um mínimo de instrução, sem um curso e sair operando. Essa falta de prática pode ser uma coisa perigosíssima. Então, por isso, o que o curso tem que ser? Um curso ele tem que dar aula, tem que ter aula teórica para o aluno, mas o professor tem que levar na prática. Tem que ensinar ele desde a hora que sobe na máquina, a partida, a operação e até descer do equipamento. Acredite, muitos acidentes ocorrem na hora que o cara está descendo da máquina. Ele não sabe descer e acaba escorregando, batendo a cabeça no degrau, né, e pode ser fatal. Então, tem que ter uma instrução. Essa imperícia ela só é retirada numa aula prática no curso de máquina, certo? Ali você tem que ter o conhecimento de todos os comandos de direção. Jamais suba numa máquina sem um conhecimento mínimo de uma instrução, né, de um professor, de um instrutor, que você pode fazer o quê? Uma grande tragédia, cara. Tá? Então a máquina tem que ter uma certa habilidade, um conhecimento para poder estar operando. Depois eu tenho que do outro lado aqui condições inseguras, né, que é o tempo, a luz, a via, o veículo, o trânsito, a carga, né, e pode estar ruim, né, o tempo, a luz, a via, o veículo, o trânsito, né, ou o próprio motorista, e eu tenho uma condição insegura. Aqui eu quero dar uma frisada com vocês também, interessante, quero falar duas coisas interessantes, que é a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Então, quando você opera a máquina de forma imprudente e comete um acidente, né, e isso vem a ser julgado na forma da lei, você pode ser responsável de forma criminal, certo? Quando é a empresa que age de forma errada, né, deixando o equipamento de segurança faltar, né, de forma ilícita, a empresa vai pagar de forma civil, ou seja, a empresa paga multa. Nós, pessoas físicas, pagamos o quê? Através da prisão. Tá? Então, existem duas formas de responsabilidade criminal quando se trata em termos de acidente com máquina. Isso é interessante porque muitas das vezes o operador erra e aí ele tem que custear aquele erro ainda, certo? Então, é muito interessante. Quando é a empresa vai pagar civilmente através de multa. Né? Ninguém prende a empresa paga multa, certo? Aqui tem um item interessante aqui, ó, do 11, da NR11, eu retirei e coloquei aqui, 11.1.6. Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados, só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho e portar um cartão de identificação com nome e fotografia em local visível. Pessoal, nós aqui da escola, por exemplo, nós fornecemos uma carteirinha, né, para o operador de máquina, onde vai os dados, a fotografia dele, os dados do operador. Né. O correto perante a NR11 diz o seguinte, que enquanto o cara estiver operando o equipamento, ele tem que estar com aquela carteirinha, né. Para quê? Isso vai evitar, na verdade, ninguém carrega um certificado o tempo inteiro, né, que é papel grande, ninguém vai carregar. Então, a carteirinha você coloca no bolso, né, deixa ali na máquina, no local visível, né. Uma possível inspeção de um auditor, né, ou do sindicato, ou de um técnico de segurança, aquela carteirinha ali mostra que você é um operador habilitado. Isso dá uma confiança maior para os colegas de trabalho também. Então eu tenho que ter a carteirinha, né, no momento que eu estou operando o equipamento, certo? Aí aqui pergunta o seguinte, eu vou dar um destaque aqui, voltando aqui, falar um pouquinho do que é o crime culposo e o crime doloso. Crime culposo é aquele que resultou da ação ou omissão voluntária do agente que, entretanto, não quis o resultado antijurídico produzindo-se por esta imprudência, negligência ou imperícia. Culposo. Doloso é quais os resultados assumiu o risco de produzir, né? A responsabilidade criminal é individual, não se transfere nem pode ser assumida pelo patrão, no caso da responsabilidade civil. No caso, quando é um crime doloso, quando você cometeu uma falha gravíssima, ele entra como doloso
não pode ser transferida. Aí o operador que vai acabar pagando mesmo. Aqui vem a pergunta seguinte: onde uma pá carregadeira pode transitar? Lembra que eu mostrei para vocês daquele acidente lá nos slides de cima? Vou ver se eu achei ele aqui. Aqui. Falei aqui, né, desse acidente aqui que ocorreu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né, a pá carregadeira na via pública. Aqui vem a pergunta: onde que a pá carregadeira pode transitar? Onde vocês acham que pode andar? Todo lugar? Não. Vou falar para vocês a restrição certinha, o porquê que a pá carregadeira tem um limite de trânsito. Posso transitar numa rodovia com 110 km por hora na pá carregadeira? Posso transitar numa via de trânsito rápido de 80 km por hora? Posso transitar numa via arterial de 60 km por hora? Posso transitar numa via coletora de 40 km? Posso transitar numa via local de 20 km por hora? Uma rua, né? Pessoal, a primeira coisa a entender, o pessoal me pergunta bastante isso aqui no canal do YouTube, na internet. Carlos, o operador de pá carregadeira tem que ser habilitado, tem que ter CNH? Pessoal, existem dois tipos de operadores. Um que opera no ambiente privado, ambiente fechado, né? Quando o ambiente é fechado, privado, quem cuida da segurança é a empresa, a segurança no trânsito interno, né? Você só, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, você é obrigatório ter CNH toda vez que for transitar em vias públicas, certo? Mas a máquina para transitar em via pública tem que ser sinalizada, tem que ser emplacada, licenciada e toda sinalizada, certo? Então, não sei se vocês entenderam, mas para transitar em via pública a máquina tem que ser licenciada. Para andar dentro do ambiente privado da empresa, ambiente fechado, aí eu não preciso do que? Do licenciamento, porque está no ambiente fechado. Porém, eu não vou precisar da CNH, apenas do curso de qualificação que vai atender às seguranças mínimas operacionais daquela empresa, interno, no ambiente privado. Já para trânsito em via pública, a máquina precisa ser licenciada. O operador precisa ter a categoria C, D ou E para estar operando o equipamento. Mas é uma coisa interessante, que é muito comum, né, o operador ser habilitado e a máquina não ser licenciada. Às vezes a máquina não atende as condições da segurança também da via. Por quê, gente? Eu coloquei aqui 5 tipos de via, né, ruas, na verdade, né, como via. A segunda coisa que eu tenho que observar, se a máquina é licenciada ou não, se o operador é habilitado, tem CNH ou não, eu tenho que observar as condições de segurança da via. Eu tenho que atingir, no mínimo, 50% ou mais da via. Então, uma via de 110 km por hora, eu posso andar nela a 55, 60 km por hora? Não. Se eu andar aqui, né, uma máquina a 55 km por hora, eu vou, né, cometer vários acidentes. A máquina atinge essa velocidade, o mínimo da rodovia? Não. Aqui no caso o mínimo é 40. A máquina atinge essa velocidade? Também não atinge, no 80 km por hora. A máquina atinge a velocidade mínima aqui da via arterial, que é metade? Também não. Então a máquina não vai atingir 30 km por hora. 40 km por hora, o mínimo é 20. A máquina atinge? Cara, também com segurança não. A pá carregadeira tem ali o contrapeso e a concha. Quanto mais ela vai correndo, mais ela vai balançando, né? Algumas máquinas agora mais modernas já tem um flutuador, né, para poder evitar essa trepidação. Mas as demais não tem. Então, se eu tiver 20 km por hora, vai acontecer muito isso aqui, ó, até eu perder o controle da máquina. Então, na verdade, a máquina tem condições de operar de forma segura somente aqui nas vias locais, aqui, ó, com 20 ou 30 km por hora, que eu vou andar a 10 km por hora, 12, 15 no máximo, certo? Então, aqui que vai ter condições de segurança. Mas aqui é uma via pública, que eu tenho que ter uma máquina licenciada. Então, eu tenho que entender sempre isso aí, antes de colocar a máquina para operação. Onde que eu vou transitar com a máquina? É no ambiente público ou no ambiente privado?
um ambiente público, eu tenho que ter operador com CNH, certo? E ainda a máquina ser toda sinalizada. Ambiente privado, aí sim, eu tenho que ter um ambiente privado, apenas o curso, porque eu não vou transitar em via pública. Então o curso tem que ter em todas as duas situações, no ambiente público e no ambiente privado. A CNH passa a ser obrigatória, segundo as leis brasileiras dizem, né, o Código de Trânsito, somente em via pública. Certo? Se ficar alguma dúvida, pode digitar aqui embaixo nos comentários aqui, alguma sugestão, a gente trata do assunto. Inclusive, no próprio curso, tem um módulo, né, tem uma parte que a gente fala da legislação de trânsito por isso, né, porque alguns motoristas transitam em vias públicas. Eu conheço empresas que trabalham somente em via pública. Tá? Por exemplo, eu vejo a Copasa, no estado de Minas Gerais, utiliza máquina muito em via pública para poder fazer os consertos de água. Eu vejo também a Codevasco aqui no estado de São Paulo, utiliza também bastante máquina em via pública. Aqui também, então aqui ó, as máquinas emplacadas, então tem a reta emplacada, o trator, a moto niveladora, a pá carregadeira. Então essas máquinas emplacadas aqui, elas podem transitar em via pública normalmente, dependendo das condições da via, certo? Eu tenho que atingir o limite mínimo, isso o operador tem que saber. Pô, essa via aqui eu consigo atingir o limite mínimo dela? Pô, estou na via arterial, numa avenida, eu consigo atingir 30 km? Não consigo, então eu já não estou corretamente operando no local correto. Então aqui falamos para vocês aqui, né, da parte de segurança operacional. Eu vou mudar de módulo aqui agora e vou falar para vocês agora do módulo de técnica de operação. Muito interessante. Primeira coisa aqui para começar nesse slide é que existe dois tipos de pá carregadeira, né? Uma de pneu e uma de esteira. E elas têm uma diferença entre elas, né? Não no comando de operação, mas sim na mobilidade. Então a pá carregadeira nada mais do que um trator com a pá na frente. Então a máquina é um trator com a pá na frente. Certo? Essa máquina opera com tração força motriz e muito utilizada para carregamento de objetos, terra, minérios, entre outros. Também utilizada na escavação de terrenos e terraplanagem. Há dois tipos de pá carregadeira, as que atuam sobre rodas, isso aqui, e as que atuam sobre esteira. Tá aqui. Então, isso aqui eu uso mais em ambiente mais alagado, né, que tem dificuldade de mobilidade, né, um terreno mais úmido. E esse aqui é o usual, né, praticamente 80% das pá carregadeiras são de rodas, né, andar em ambiente seco. Então a diferença aqui, pessoal, é interessante, porque essa aqui tem maior aderência no chão, né? Então o risco de, por exemplo, de escorregar a traseira nessa aqui é zero. Nessa aqui eu tenho um risco muito grande, às vezes está descendo ou subindo um declive, tem um escorregão e tudo mais. Então a diferença é apenas na mobilidade. Essa aqui anda mais do que essa, mas essa aqui não atola fácil, né? E essa aqui pode ficar no barro fácil. Então conhecendo aqui, mostra na parte da pá carregadeira, como nós vimos anterior. Então, nós temos aqui a cabine, o motor, né, o contrapeso, o diferencial traseiro, a transmissão, o diferencial dianteiro, né, a concha, o cilindro de concha e o braço levante. Interessante que a pá carregadeira, né, a direção dela, ela dobra no meio, né, ela faz isso aqui. Ó. Então, como segurança, toda vez que eu vou fazer uma manutenção na máquina, nessa articulação, eu posso deixar o que? De travar a máquina. Eu tenho que travar a máquina, desligar o equipamento, para que involuntariamente essa máquina não feche. Se ela fechar, pode ser a morte de certeza da pessoa que estiver no meio da curva que ela faz aqui na hora que ela dobra, vai fazer essa manobra. Conhecendo aqui a parte frontal da pá carregadeira, nós temos freio de serviço, 18, acelerador, 18, né, o freio de serviço aqui com 17, joystick, aqui de operação, dispositivo de faróis, ou para frente e para trás, ela tem 4 marchas aqui também, e o acionamento da seta. Vou mostrar um outro painel aqui para vocês, lá na frente eu vou mostrar uma outra cabine. E aqui eu tenho tipos de carregamento, né, aqui na técnica operacional.
eu tenho dois tipos de carregamento, o carregamento em arco e o carregamento em degraus. Qual que é a diferença, caso? Aqui está entrando bastante na técnica da operação. O carregamento em arco, geralmente eu vou utilizando em pedra, areia, né, saibro, material assim mais solto, mais fácil de ser trabalhado, né? Eu praticamente aplico o torque na máquina quando eu levanto o garfo, o braço, né? E eu já levanto praticamente enchendo a concha da pá carregadeira, um material mais solto. Já aqui eu tenho um material mais duro, tipo por exemplo areia de pedra, é um material mais compactado, pesa mais. Então eu tenho que pegar através em forma de degrau, né? Dou o primeiro torque, dou uma levanta erguida na concha, aplico o segundo torque, depois eu aplico o terceiro para poder conseguir encher a concha. Então tem esses dois tipos de carregamento. Uma coisa interessante também, pessoal, que esse carregamento em arco aqui, ó, só de eu chegar em uma certa velocidade no equipamento, com o equipamento no encontro, por exemplo, a brita na pedra, só de eu chegar, quando eu encosto, ela já praticamente carrega. E só basta eu levantar o braço e a máquina e a concha já está carregada. Aqui nós temos carregamento em Y, uma coisa interessante, a forma correta. Nós chama essa parte que nós chamamos de um ciclo, né? De quando a máquina sai daqui, vem pegar o material, retorna, coloca no caminhão, isso se chama de um ciclo. Esse ciclo correto é feito em Y. Eu não posso fazer esse ciclo aqui em U, pegar o material, manobrar e jogar no caminhão. Porque se eu faço isso aqui em U, eu vou gastar mais tempo, né? Uma empresa, vou contar essa história para vocês rapidinho aqui, mas uma empresa quando vai pegar vai fazer um orçamento para uma outra, quando vai retirar um material de terraplanagem, né? Como vocês estão vendo aqui na foto, normalmente o que ela faz? Ela monta o ciclo. Pô, o caminhão tem que andar 3 km para levar o material, 2, isso se chama de um ciclo, é o ciclo do caminhão. A pá carregadeira, e o ciclo da pá carregadeira, quantas conchas eu vou ter que demorar para poder colocar no caminhão para poder encher? Ah, vai ser 5, 6, 7 conchas, certo? E outro detalhe também interessante, esse ciclo, se eu mudo ele, se eu não faço ele em Y, eu posso gerar gasto, né? A hora da pá carregadeira normalmente está variando aí hoje entre 160 até R$ 200, dependendo da região do Brasil, né? Aqui na região nossa, aqui no estado de São Paulo, hoje está na faixa de R$ 200, de 180, R$ 200, dependendo do equipamento. Então, se eu pegar isso aí, né, R$ 180 dividir por 60 minutos, né, que é 1 hora, né, eu vou ter um minuto vai sair R$ 3. Então, se eu tenho uma perca, por exemplo, de 10 minutos por dia numa operação errada, eu estou perdendo R$ 30 por dia em operação errada. Então, você dizer que a máquina pesada de grande porte, ela tem um custo muito elevado, certo? O custo operacional dela é elevado, então ela vai gastar aí na faixa de 20, 22, dependendo do equipamento, até 25 litros por hora, né? Uma máquina mais regulada, mais econômica, vai gastar uns 15. Então, mas você imagina 15 litros por hora, né? De repente, se você estiver fazendo a operação errada, o prejuízo pode ser muito grande. Então, fique esperto, você que está trabalhando como operador, né, ou que quer entrar nesse mercado, fazer o ciclo da forma correta, né? A máquina tem um custo muito alto, né? Nos dias de hoje, inclusive, com uma parte da manutenção e combustível mais elevado. Aqui embaixo tem uma dica interessante de segurança, né? Que você deve vir com ela a 30 centímetros do chão. Pessoal, todo equipamento hidráulico, moto niveladora, pá carregadeira, empilhadeira, retroescavadeira, tudo a gente recomenda 30 centímetros do chão quando for locomover-se com o seu equipamento hidráulico. Esse 30 centímetros do chão, ele garante, além de tudo mais, que se a máquina levantar a traseira, a concha vai tocar no solo e vai impedir que a máquina incline a traseira. E outra também, lembra que eu mostrei lá para vocês lá atrás? A máquina, a pá carregadeira, ela tem aqui o contrapeso. Então ela tem o contrapeso e a concha frontal. Quando a concha está elevada, o contrapeso fica desequilibrado. Então, para o contrapeso ficar equilibrado, eu tenho que ter as duas aqui na mesma direção, que é a pá carregadeira, a concha com 30, tá a mesma reta aqui
do contrapeso, certo? Então, quanto mais alta a tua concha, mais desequilibrado estou com a pá carregadeira. Outro detalhe interessante também que você deve observar é que a roda frontal da pá carregadeira, ou seja, essa roda dianteira, é a roda que faz o movimento, que tem a estabilidade da máquina. Essa roda traseira é apenas um suporte, né, da estabilidade, mas porém o eixo dela faz isso, ele flutua. Então, normalmente, quando a pá carregadeira perde o equilíbrio aqui da roda dianteira, a máquina vem a tombar. É muito comum. Aqui agora tem um slide interessante que vem a pergunta, né, qual é o procedimento correto. Pessoal, aqui eu tenho aqui uma pá carregadeira descendo e tem uma pá carregadeira subindo, né? Qual o procedimento correto para operação em terrenos acidentados? A operação em declives, aclives sempre requer mais atenção. Primeira coisa interessante, a pá carregadeira foi projetada para trabalhar em solo plano. Isso sempre deve levar em consideração. Ou seja, ela não oferece 100% de segurança em terreno acidentado. Então, para usar, tem que ter uma certa técnica. Vou perguntar para vocês, para mim subir com a máquina carregada aqui, eu subo de frente ou de ré, com ela carregada? Certo, pensou aí? Então, pessoal, vamos imaginar, se eu subir com ela de marcha ré, uma concha cheia, eu vou levantar a traseira, não vou? Porque, só lembrando uma coisa interessante, que a pá carregadeira, imagina uma gangorra. Aqui eu tenho o centro da gangorra, aqui eu tenho a carga e aqui eu tenho o contrapeso. Então, quando eu coloco o peso aqui na concha, né, automaticamente a gangorra ela é montada no solo plano. Né? Se eu montar uma gangorra no declive, não vai dar certo, não é isso? Então, a pá carregadeira é uma gangorra. Porém, quando ela está no declive ou no aclive, ela vai mudar a direção da carga. Então, a roda dianteira aqui que é o centro de referência. Então, para mim subir com ela carregada, teoricamente, eu devo subir de frente, não é isso? Para poder a traseira não levantar. Porém, pessoal, tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, quando a pá carregadeira, principalmente as mais antigas, perde o freio, a minha segurança é a concha. Então eu tenho que baixar a concha imediatamente. Se eu estiver subindo com ela de frente, eu não vou conseguir parar a pá carregadeira quando eu colocar a concha no solo. Então eu devo verificar um detalhe interessante. Se esse aclive, né, se essa subida, se ela for de terreno tratado, asfaltado, né, compacto, para a máquina não escorregar, eu posso subir. Mas se ela não for de terreno tratado, se for uma terra normal, por exemplo, aqui na região nossa do estado de São Paulo, a gente tem muito uma terra muito frágil, uma terra vermelha que molhou, a máquina não segura mais, não tem estabilidade. Então, ou seja, para mim subir tem que ser um terreno tratado. Então eu não poderia subir, eu não posso subir com ela carregada no aclive se o terreno não for tratado. Porque eu posso ter esse risco da máquina voltar para trás e ela vai voltar patinando, mas ninguém vai parar essa máquina, porque o peso operacional dela é muito grande. Tá, Carlos, e para mim descer com ela carregada? Vou contar uma história que aconteceu comigo aqui, uma experiência própria. Eu estava operando uma máquina mais ou menos uns 6 anos atrás, e a pá carregadeira descendo um declive, né? E a pá carregadeira perdeu o freio. Pisei ali, pisei no pedal de freio, encostei na sola da máquina e freio nada. O que eu fiz? Imediatamente abaixei a concha no solo. Se eu tivesse de marcha ré, eu não estava nem aqui contando a história para vocês. Então, sempre que for descer um declive, pessoal, sempre desça de frente uma concha 30 centímetros do chão. Por que, Carlos? Porque se faltar o freio, você vai colocar a concha no chão para salvar a sua vida. Tá? Então, a descida é sempre de frente. Então, não tem como descer um declive com a pá carregadeira carregada. Se eu descer com ela de frente, eu vou levantar a traseira. Se eu descer com ela de marcha ré, fica perigosa a operação. Então eu tenho que verificar. Normalmente os fabricantes colocam que o limite para um declive e um aclive, para uma pá carregadeira trabalhar com segurança, é de 21%. Eles não
não dá mais do que 21% de inclinação para uma pá carregadeira trabalhar. 21% é coisa muito pouca, viu? Então fique esperto, de repente você tem que trabalhar ou utilizar a máquina em ambiente acidentado, porque a máquina não foi projetada para solo plano, beleza? Se ficar alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário. Aqui estamos falando da técnica de operação, agora eu vou entrar na parte da manutenção operacional. Manutenção operacional, aqui eu já estou distribuindo mais a máquina. A parte dianteira, a caçamba, o balancinho, cilindro basculante, o lado direito, o lado esquerdo, a roda traseira, a roda dianteira, cabine, tampa do motor, traseira. Pessoal, aqui tem um painel da pá carregadeira, né? Muito interessante. Mas eu vou estar voltando aqui nesse slide com vocês lá na frente para entender essa simbologia aqui. Tá? Vou voltar aqui depois. Essas etiquetas normalmente estão coladas na pá carregadeira, né? Dando os cuidados para você, por exemplo, aqui com material congelante, né? Por exemplo, com alguma coisa que possa sofrer uma queimadura, né? Distância da pá carregadeira, esse aqui, por exemplo, está uma etiqueta na traseira da pá carregadeira, né? Que pode acontecer o quê? A máquina dá uma marcha ré e ser atropelada. Aqui tem uma etiqueta também, ó, no meio da pá carregadeira para você ficar distante quando ela vai fechar. Então essas etiquetas de segurança eu não posso arrancar elas. Tem gente que pega uma máquina antiga, pega essas etiquetas, arranca, pinta a máquina e arranca as etiquetas. O pessoal não pode fazer isso. A etiqueta é um EPC, um equipamento de proteção coletiva. Deve estar presente na máquina, tá? O tempo todo. Aqui eu tenho um combustível, né? Aqui o gancho. Eu só posso levantar a pá carregadeira onde é que tem esses ganchos aqui, né? De forma segura. Aqui o operador pode ser prensado no meio da máquina, né? Livre de manutenção. Nunca fique debaixo da concha. Eu vou contar uma experiência própria que aconteceu comigo semana passada. Fui dar um treinamento numa empresa aqui na região de Campinas. E levantamos a concha da mini carregadeira. Colocamos a trava vermelha, certo? E fomos fazer uma certa manutenção, né? Uma verificação no motor. No momento que a gente estava fazendo a verificação, a bomba hidráulica não suportou o peso e a concha caiu. O que salvou a gente? A trava hidráulica. Então existe uma trava da lança toda vez que ergue, não entra debaixo da concha, confiando somente nas mangueiras hidráulicas. Ela pode romper ou a gacheta pode estar estragada e a concha vir causar um gravíssimo acidente. Aqui, vou passar esse slide para vocês interessante, que a definição, né? O que é uma máquina, o que é um implemento, um equipamento, um acessório, uma ferramenta de ataque. Uma máquina, né, é todo aparelho que produz o seu próprio movimento, né, por uma ação de forma de energia. Isso é uma máquina. Um equipamento são máquinas ou agrupamento formado por duas ou mais máquinas, né? Eu tenho 3 equipamentos, né? Eu tenho uma pá carregadeira, uma moto niveladora, uma retroescavadeira, equipamentos. Uma máquina, estou falando de uma unidade, equipamentos estou falando de vários. Acessório, peça ou conjunto de peça não é essencial na operação, equipamento que contribui para o maior conforto e segurança do operador. Eu tenho um acessório a mais, eu tenho, por exemplo, o ar-condicionado na máquina. Então eu tenho um acessório a mais. Então, o acessório, por exemplo, entra nessa parte, né? Quando você vai comprar uma máquina zero, o cara vai perguntando o que você quer na máquina de acessório. Então, aí você vai ficando cada vez mais cara, mas são acessórios que eles vão colocando. Ferramenta de ataque, às vezes você vai ver o cara fala, tem uma ferramenta de ataque, pessoal, é o conjunto de peças que entra em contato com o material direto a ser trabalhado. Então, por exemplo, é a concha, tá? É os dentes da concha, é a faca da concha. Isso é a ferramenta de ataque. Peça é a unidade, né? Elemento de medida, né? Por exemplo, eu tenho uma bomba injetora, a peça é a concha, então um conjunto, agrupamento integrado de peças com função específica. Instrumento, aparelho de medição, por exemplo, o orim, nós vamos ver agora, daqui a pouquinho. E o sistema de agrupamento. Então, está na terminologia 51. Mas antes de começar aqui, eu quero mostrar para vocês que geralmente nos manuais da máquina a gente temos o que? Vem uma lista, né, de verificação e substituição a fazer. Por exemplo, bateria, inspecionar ou substituir, fusível disjuntor, substituir ou rearmar,
filtro de ar, limpar, substituir o elemento primário, trocar secundário, indicador de manutenção do filtro do ar do motor, inspecionar, pré-purificador de ar do motor, limpar, sistema de combustível, SCOV, né? Filtro de óleo, inspecionar, colmeia do radiador, limpar, né? Senão ela vai acumular sujeira, a máquina vai começar a ferver. Cinto de segurança, inspecionar ou trocar se tiver algum defeito. Limpador de para-brisa, inspecionar e encher o reservatório com água, né? Para poder continuar lavando o para-brisa. Acumulador do sistema de absorção de impacto, quando equipado, verificar. Então, a cada quadro de hora, ela vai dando, normalmente nos manuais das máquinas, vão exigindo que você faça algumas ações. Então, a cada 10 horas, por exemplo, eu tenho aqui borda cortante da caçamba para inspecionar, pontas e chapas de desgaste da caçamba, que caçamba a gente quer dizer a concha, tá? Sistema de arrefecimento, né? Eu tenho que verificar o nível do líquido do arrefecedor, né? Cada 10 horas trabalhada. Alarme de marcha ré, testar se está funcionando. Bateria, verificar os cabos da bateria, se não está desengatado, por exemplo. Filtro de ar da cabine, eu tenho que limpar a cada 10 horas, porque não pode entupir, senão aquela sujeira passa para dentro da cabine e eu acabo respirando aquele ar impuro. Cárter do motor, separador de água do sistema de combustível, tem que drenar, né? O cárter do motor aqui, verificar o nível do óleo, nós vamos ver lá na frente, mas eu tenho que fazer essa verificação todo dia se tem óleo no cárter, né? Separador de água do sistema de combustível, tem que drenar a cada 10 horas. Sistema hidráulico, verificar o nível de óleo. Pneus, verificar a calibragem, né? O pneu tem que estar calibrado corretamente, que a pá carregadeira não tem amortecedor. Uma vez que ela está desequilibrada, ela pode ter oscilação. Transmissão, verificar o nível de óleo. Inspeção ao redor da máquina, né? Para ver o que tem do lado da máquina. Vidros da cabine, tem que limpar. Uma coisa interessante, pessoal, às vezes algumas empresas vejo a máquina toda suja. A máquina tem que ser limpada, pelo menos o vidro da cabine todo dia, né? Para poder o operador ter a visão de operação correta. Aqui já vem a cada 50 horas. Por exemplo, mancais articulados inferiores da caçamba, mancais articulados superiores da caçamba. Mancais de oscilação, aqui já é a cada 100 horas. Né? Mancais de oscilação do eixo, articulação do braço levante do cilindro, lubrificar. Pessoal, uma coisa interessante, quando você vê falar muito em embuchamento de pá carregadeira, embuchamento de pá carregadeira normalmente é falta de graxa. Então, a pá carregadeira, a parte onde tem movimento constante, que é no braço e na concha, tem vários bicos, se eu não me engano, de 19 a 22 bicos. Esses bicos, pessoal, tem que lubrificar mesmo todo dia, não tem o que fazer. Tem que lubrificar, certo? Essa lubrificação ela não pode ser em excesso também não. Geralmente, 2 estralos da bomba pneumática, que vai garantir que ela está lubrificada, certo? Excesso de graxa vai ficar só derramando, sujando a máquina à toa. Então, o correto é verificar isso diariamente. Então, a cada 100 horas eu tenho essas lubrificações para fazer. A cada 200 horas, 250 horas eu tenho aqui. Ou mensalmente, que já dá praticamente um mês de operação. Ar-condicionado, testar, sistema de freio, testar, estria do eixo de comando central, lubrificar, mancais de apoio, certo? Aqui já vem a cada 500 horas, diferencial, óleo de motor, filtro, já se é trocar, sistema hidráulico, transmissão, separador de água do sistema de combustível, né? Cárter do motor, limpar o respiro, líquido arrefecedor do sistema de arrefecimento, óleo do comando do giro. Então aqui eu já tenho a cada 1000 horas, por exemplo, com transmissão, sistema hidráulico. Aí vocês podem parar o vídeo, tá lendo lentamente, tá? Caso eu estou pulando alguma aqui, por exemplo. Você pode estar parando o vídeo e olhando normalmente com mais atenção. Não vou falar de item por item não, porque senão o vídeo fica muito grande. A cada 2000 horas, freio, diferencial e comando final, respiro do cárter, sistema hidráulico. Aqui já vem a cada 3000 horas, a cada 5000 horas ou 3 anos, a cada 6000 horas ou a cada 4 anos. Então, ou seja, a máquina ela dá um tempo para você de uso de
cada peça que tem na máquina, ela dá um tempo para você estar fazendo aquela verificação, né? Se é semanal, se é mensal, se é anual. Agora eu vou passar para vocês uma matéria interessante, que eu entro na parte da simbologia. A simbologia é a única forma que o operador tem de se comunicar, da máquina se comunicar com o operador. Então, o operador que não conhece simbologia é o mesmo motorista que dirige e não conhece placa, né? As máquinas estão ficando cada vez mais modernas, cada vez mais com simbologia no painel. Então, eu mostrei para vocês agora há pouco em cima, né? Painel, na placa carregadeira, né? Quanto a simbologia, né? Então, gente, para entender, eu tenho que conhecer cada simbologia e entender o significado delas, por que elas estão ali, né? Chamado código de falha. Então, toda vez que aparecer no painel esse simbologia que significa motor, tá? Hidráulico, transmissão e óleo. Então, esse óleo pode estar dentro da transmissão, pode estar aqui no hidráulico ou pode estar no motor. Então, óleo de motor, óleo hidráulico, óleo de transmissão, filtro. Filtro de óleo do motor, filtro de óleo hidráulico, filtro de óleo de transmissão, temperatura do óleo do hidráulico. Então vai juntar a simbologia, por exemplo, aqui da temperatura com o óleo e a transmissão. E vai ficar as três do lado, uma da outra. Filtro de óleo de transmissão. Travado, destravado. Isso aqui é aquela trava, a gente tem uma trava vermelha que eu falei que a gente trava embaixo, né, para poder transportar para a carregadeira ou fazer alguma manutenção. Nós travamos aquela articulação para ela não se movimentar, né? Aí eu vou e colocar a trava vermelha. Líquido de arrefecimento do radiador, ar, tá? Ligado, desligado. Isso aqui vem muito em equipamento eletrônico. Indicador de horas trabalhado orímetro. Olha que legal aqui, pessoal. Indicador de horas trabalhado orímetro. Esse indicador de horas trabalhado orímetro, ele passa praticamente toda a quantidade. Ele mostra as horas trabalhadas da máquina. Aqui, todas as peças que tem na máquina, eu tenho que ter umas horas corretas para estar fazendo a substituição. E eu olho através aqui do orímetro. Partida de motor. Auxiliar de partida éter, filtro de ar do motor. Eu quero dar uma ênfase aqui para vocês também, que a partida do motor, pessoal, é uma coisa muito interessante, que uma máquina, uma partida mal realizada num veículo, por exemplo, pode se equivaler à danificação de 60 km rodados, ou seja, uma partida mal realizada. O que é uma partida mal realizada, pessoal? No momento que eu coloco a chave para poder estar operando, para poder dar a partida no equipamento, eu tenho que dar o primeiro start. Aguardar ela fazer leitura de painel, para depois eu dar a segunda partida. Por quê? Gente, eu vou explicar para vocês um detalhe muito interessante aqui. Quantas bombas eu tenho numa pá carregadeira? Vamos pensar aqui. Eu tenho, pensa aí comigo, bomba de óleo, que é a bomba de lubrificação do motor, bomba hidráulica, bomba de água e bomba de combustível, que é a bomba injetora. Então tem 4 bombas. Essas bombas nas máquinas mais novas, elas estão passando a ser eletrônica. Ou seja, eu pego a pá carregadeira e divido em 4 conjuntos. Conjunto de alimentação, representado pela bomba injetora. Conjunto de lubrificação, representado pela bomba de óleo, que é a bomba de lubrificação. Conjunto de arrefecimento, que é representado pela bomba de água, e conjunto hidráulico, representado pela bomba hidráulica. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco do conjunto? Então eu divido em 4 conjuntos. Quando eu dou o primeiro start na chave, automaticamente a bomba injetora é uma bomba eletrônica. Ela já coloca o combustível. A bomba de lubrificação do motor já começa a lubrificar o motor. Quando eu vou direto à chave e eu não faço esse processo corretamente, vou direto na ignição, aí eu posso ter o quê? Eu estou pulando os processos e trazendo a danificação para o motor através dessa forma. Então eu tenho 4 bombas na máquina, e essas bombas é que dividem os 4 conjuntos do equipamento. Certo? Depois eu tenho aqui o filtro de ar, né? Filtro de ar do motor.
apareceu no painel que está obstruído. Eu tenho aqui também o nível de combustível. Aqui vem a perguntas interessantes, o pessoal me perguntou também. E eu sempre estou com... isso a retratar com o pessoal. Gente, qual que é a hora certa de abastecer a máquina? Início de jornada, meio de jornada ou final de jornada? Vou dar um segundo para vocês pensarem aí. Acertou quem pensou, quem acha que é no final da jornada, certo? A máquina deve trabalhar o dia inteiro, certo? Trabalha o dia inteiro com a máquina. Completa o tanque e a máquina reposa com o tanque cheio. A máquina não deve estar andando na reserva, tá? Sempre com o tanque cheio. Porém, o óleo diesel precisa passar por um processo de condensação enquanto a máquina está estacionada à noite, certo? Para poder retirar, né, os pré-filtros, para poder retirar o que? Aquela água do óleo diesel, né? Porque o óleo diesel tem uma concentração muito grande de enxofre, se eu não me engano, estou enganado, acho que 40%, e aí gera muito H2O. Depois eu tenho aqui o nível do líquido de arrefecimento, pressão de óleo de motor, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, filtro de óleo de transmissão, neutralizador de transmissão, mudança automática, né? Automática, as placas carregadeiras hoje tem um automático, então tem ela manual e automático. Nível do óleo hidráulico, deve verificar todo dia, tá? Pressão de ar, né? Esse aqui vai acontecer mais nos equipamentos que utilizam o freio e a embreagem, a ar, né? Eu tenho que ter uma quantidade mínima de ar para poder ter segurança na operação. Pressão de óleo de freio, temperatura do óleo de transmissão. Olha aqui o marcador de temperatura, o óleo e a transmissão. Olha o marcador de temperatura, o óleo e óleo hidráulico. Então, temperatura do óleo hidráulico. Esse freio aplicado, desaplicado, eu vou utilizar mais no caminhão fora de estrada, tá? Não vou utilizar mais na carregadeira. Pressão de ar do freio de serviço. Freio de estacionamento. Sempre que eu desligar a máquina, devo acionar. Posição neutra da transmissão. Para frente e para trás. Para a carregadeira ter esse comando, né? Quando eu faço movimento para frente e para trás. O neutro. Sempre a partida tem que ser no neutro, tá, pessoal? Sistema elétrico. E a bateria, né, no caso. E o fusível. Aqui eu tenho acelerador e desacelerador, uma luz de ação aqui do CMS. CMS, Sistema de Modulação de Controle, é um sistema em inglês. Diferencial travado, diferencial destravado. Aqui eu vou dar uma ênfase aqui nesse diferencial travado e destravado, o pessoal muitas vezes não sabe. O carro, quando foi criado na antiguidade, ele não tinha diferencial. Chegava na curva, uma roda girava e a outra travava. Passou durante muito tempo, se desenvolveu o diferencial. O diferencial deixa as rodas individuais, fazendo com que isso tenha uma melhor mobilidade. Então, nas curvas, o carro consegue fazer com velocidade porque tem um diferencial. A máquina que tem trava diferencial faz com que, quando ele está travado, volta a ser um eixo de carro de boi. Ou seja, as 4 rodas giram simultaneamente igual. Certo? Quando está travado. Quando ele está solto, as rodas ficam separadas. Qual que é a vantagem disso? No barro, quando a máquina atola, precisa puxar um outro equipamento, eu aciono o diferencial e as 4 rodas giram simultaneamente igual, eu consigo sair com mais facilidade. Mas o correto é eu andar com ele aberto, por quê? Porque quando ele está travado, eu tenho que evitar no máximo possível fazer curva, porque aí senão eu posso romper as pontas de eixo, ter problemas mecânicos, tá? E aqui, manutenção requerida, que é o manual da máquina, né? Solicitando uma manutenção. Agora é interessante que eu falei dessa simbologia para vocês, mas essa simbologia elas têm uma categoria, tá? Elas têm uma categoria 1, 2 e 3. Né? Categoria 1, nenhuma ação imediata do sistema requer apenas atenção, não haverá danos à máquina. Categoria 2, mudar a operação da máquina requer manutenção do sistema, danos severos nos componentes. Categoria 3, desligar a máquina imediatamente, risco ao operador e para os componentes. O que é interessante aqui, pessoal, que essas categorias, todo equipamento, toda simbologia, tem as categorias 1, 2 ou 3. Ou seja, a categoria 1, quando acender no painel, são falhas que não trazem problema grave para o operador e para o equipamento. Primeira providência do operador, parar o equipamento, investigar a falha, avisar a manutenção, mas pode trabalhar temporariamente, tipo terminar seu dia de serviço tranquilo.
se é um filtro de ar que entupiu, né? Se é um filtro de combustível, ou se é um filtro de óleo hidráulico, eu posso continuar o turno, normal. É a categoria 1, é simples, tá? Então, todo equipamento de um navio, um avião, uma pá carregadeira, ela é definida por categoria. Você vai ver lá várias simbologias, mas tem uma categoria para definir. A categoria número 2 já é todo equipamento, toda a simbologia que vem acompanhada aqui de um termômetro. Tudo que for aquecimento é categoria 2, né? São problemas relacionados a um dos dois motivos. Ou é o sistema que está com problema, ou é o operador que está operando de forma errada, tá? Então eu tenho que sempre estar verificando isso aí. De repente eu posso estar operando a máquina de forma incorreta. A máquina está fervendo por esse motivo. Como aqui eu estou com a simbologia aqui, ó. Temperatura do líquido de combustível. Ferveu. Posso estar operando a máquina errada. Ou posso também estar com problema no sistema, né? Carburador entupido, mangueira colmeia muito suja. Então eu tenho que investigar a falha dos dois motivos. Ou eu posso também ferver o óleo do hidráulico. Eu posso dois motivos. Pode ser que eu esteja operando ela forçando muito a parte hidráulica. Ou pode ser que eu tenha algum problema hidráulico, né? Posso estar com pouco óleo, tenho que acelerar demais. Posso estar com vazamento. Então o óleo está fervendo, pode ser uma operação incorreta. Então toda vez que tem um superaquecimento no equipamento e vem acompanhado na simbologia com um termômetro, eu tenho que verificar essas duas hipóteses. Ou é a operação errada, ou é problema de manutenção, problema no sistema da máquina. Normalmente nós temos uma técnica para fazer isso aí, certo? A gente para a máquina por 20 segundos, acelera 3/4 da aceleração e olha se o ponteirinho voltar, é a operação errada. Se o ponteirinho continuar, é uma falha no sistema da máquina, tá? E ela já vem acompanhada de um acelerar uma luz de ação aqui, embaixo no painel, né? Agora vou para a categoria número 3. Essa categoria representa a pressão do óleo do cárter do motor, ou seja, representado pela bomba de lubrificação. Sempre que a máquina vem acompanhado com a simbologia vem acompanhada com uma sirene, é categoria número 3, ou seja, eu tenho que parar a máquina imediatamente, desligar a máquina e descer do equipamento. O correto é ficar pelo menos 7 metros de distância da máquina. Carlos, por que eu tenho que ficar distante? Gente, também em algumas máquinas existe o sensor de incêndio, e a máquina, quando está pegando fogo, pode disparar um alarme para você descer do equipamento, né? Para você descer do equipamento, senão você vai morrer queimado dentro da máquina. Então, muitas das vezes, esse alarme está indicando para você descer do equipamento para fugir do fogo, em alguns casos, tá? Em alguns equipamentos mais modernos, né? Algumas colheitadeiras vêm com esse recurso, ela vem com sensores de fumaça, né, na máquina, que quando detecta a fumaça do fogo, né, ou da alta temperatura, ela praticamente dispara um alarme na cabine que é para você descer. Então vai ter máquina que tem esse dispositivo. Então sempre que dispara um alarme na cabine, é um pânico que está para ocorrer na máquina. Então tem que desligar, descer da máquina e ficar pelo menos 7 metros de distância, que é uma distância mais segura no caso de um incêndio. Mas pode ocorrer também de uma pressão do óleo de motor, por exemplo. Então a bomba de óleo perdeu a pressão, vai acender a sirene, porque se você continuar, você vai fundir o motor com certeza. Pressão do óleo de circulação da bomba da parte de transmissão também pode disparar o alarme. Então eu coloquei esse aqui apenas como referência, né? Mas existem outros. Então eu falei aqui para vocês a simbologia. Eu vou voltar aqui nesse painel aqui da máquina, que eu tinha começado aqui, eu retornar aqui. Então eu tenho um painel aqui, pessoal, bem dinâmico, né? Com várias informações, como combustível, né? Sinalizador seta, filtro de ar, filtro de óleo do motor, filtro de ar, coloquei errado aqui, mas é o filtro de ar, auxiliar de partida, diferencial travado, verificação de motor, bateria, né? Filtro de separador de combustível, de água do combustível, sistema de transmissão, freio de estacionamento. Aqui eu tenho direção primária e secundária, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, temperatura do sistema hidráulico,
Aqui eu tenho o giro da máquina, né? Aqui eu tenho também as horas trabalhadas. Então aqui tem um painel da pá carregadeira, uma pá carregadeira comum. Então a simbologia mostra para você, né, como que está em funcionamento a máquina. E depois eu tenho aqui os níveis de alerta, né, definido aqui em categoria. Então, pessoal, eu espero ter ajudado você no seu conhecimento, nesse material teórico aqui da máquina, da pá carregadeira. Uma frase que eu sempre gosto de colocar no treinamento: a segurança consiste na responsabilidade de saber agir da maneira correta. Então, eu dou essa dica para vocês, né, nessa aula teórica. Para completar o curso tem que fazer a aula prática, certo? Da pá carregadeira. Mas esse conhecimento é muito válido. De repente, se você trabalha numa região de repente não tem nenhum curso, não tem como fazer, assista esse vídeo, compartilhe nosso vídeo, volta a repetir, inscreva no nosso canal, nós estamos sempre postando novidades sobre máquina. Coloca comentários, dê sua sugestão aqui embaixo nos comentários aqui, para a gente cada vez mais evoluir nosso trabalho, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Veremos, né, novos vídeos, novos cursos, e até a próxima. Tenha uma boa tarde.